Aquece a mãozinha, vamos para mais uma palavra abençoada. Estamos estudando Provérbios. Serão 31 dias de Provérbios. Meu coração tá como? Como será esses 31 dias? Meu Deus, é Deus quem nos sustenta. Hoje é dia 3 de julho, Provérbios 3. E na minha Bíblia está assim: guia para o jovem. Quem é jovem? Somos jovem? Você aí é jovem? Olha, eu estava lendo, estudando. Ai, brinco. Eu estava lendo, estudando e tentando processar tudo. Como Deus é incrível. Tá tudo na palavra de Deus. Por isso, para mim, na minha opinião, é tão importante a gente ler Provérbios. É muito importante. Leia, releia e estude, vale a pena. Vamos começar a leitura. E diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei. Quantas mil vezes eu falo, gente, anote tudo. Tudo que você achar que é relevante para você, anote. O que você acha que talvez você vai esquecer, anote. Você vai numa reunião com alguém, leva o seu caderno, anote tudo. Por quê? Para que a gente não venha esquecer. A palavra de Deus nós temos que ler. Ler a palavra de Deus vai mudar a sua vida? Não, claro que não. Mas ler, entender e praticar muda o seu destino. Isso é certeza. Só ler não vai resolver nada. Mas ler, entender e praticar muda o destino. Então, vamos nos atentar aqui. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Não é uma promessa? Fala sério. Para quem tem muita gente que infelizmente tem medo de morrer, acha que vai morrer cedo, um monte de coisa. Se você ler a Bíblia, e aí você vai ler, você vai procurar entender e você vai praticar. É uma promessa. Aqui diz que porque eles aumentarão tudo que você lê e praticar, tudo que você guardar no seu coração, tudo que você não esquecer, o que Deus está falando para você hoje, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Paz. Deus está prometendo que nos acrescentará anos de paz, se antes a gente fizer o que Ele pede. Filho meu, atente-se para o que eu estou tentando te ensinar. Gente, é Deus falando com a gente. Você quer ter anos de paz? Então que nós venhamos ler, entender e praticar para que o nosso destino venha a ser transformado. É na jornada, é no caminho. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Nós, mulheres, nós usamos colares. O que Deus pede? Mais importante do que o que a gente usa, adornos. Mais importante do que tudo, a gente deve colocar em nosso pescoço. Tudo é interpretativo. Para que a gente venha guardar no nosso coração, escrever na tábua do nosso coração e não esquecer o que Deus está tentando nos dizer, o que Deus está tentando nos ensinar no dia de hoje. Guarda, escreve na tábua do teu coração. Tá no seu pescoço as tábuas com tudo escrito, para você ver o quanto é importante ler, entender e praticar, guardar aqui na sua memória, para que você não venha esquecer. Até aqui lemos Provérbios 1, 2 e 3. Agora Provérbios 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Olha, sabe o que me dá vontade de verdade? Ler tudo para você novamente. Ler e depois explicar.
Mas eu fico pensando, eu leio e explico? Ou eu vou lendo e vou explicando? Porque eu quero que fique mais fácil o entendimento para você. Vamos continuar do jeito que está. Mas olha só, se você fizer o que Deus está pedindo para você, se você escrever na tábua do seu coração o que está escrito na palavra, para que a gente não venha esquecer o ensinamento de Deus, para que a gente venha praticar, para que Deus possa mudar o nosso destino. E aí no 4 diz, e acharás graça e entendimento aos olhos de Deus e do homem. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai colocar em você graça, você terá graça aos olhos de Deus e do homem. O que você pretende fazer na terra que você precisa da graciosidade de Deus? Quem você está querendo conhecer, fazer network, que você precisa do favor imerecido de Deus? O que você precisa fazer na sua vida profissional, que você precisa da misericórdia de Deus? Você entende que tudo é Deus? Que se nós fizermos o que Deus está pedindo, Ele vai colocar em nós a graça, que é dele, que vem do céu. Se nós agradarmos a Ele, nós vamos ter o que a gente não merece entre os homens da terra. Você entendeu? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É simplesmente a gente fazer o que Deus pede. Por isso que eu sempre digo que o livro de Provérbios é muito importante. Nós temos que ler e reler várias vezes, porque só lendo e relendo nós vamos conseguir entender. Eu vou falar mais uma vez. O que você está querendo na terra, que você precisa do favor de Deus, é só você fazer o que Deus pede. Olha como inicia. Filho meu, não esqueças da minha lei. Não esqueça da lei de Deus, se o que você quer é o favor imerecido do Pai. Que seja genuíno, que nós venhamos ser verdadeiras, que nós venhamos ser quem somos, de fato e de verdade. Que a gente não venha usar máscaras, porque talvez, se for uma pessoa que tenha entendimento e sabedoria, você não vai conseguir enganar. Mas talvez você consiga enganar algumas pessoas e por um tempo curto, mas a Deus não. Então que nós venhamos ser genuinamente bom, que nós venhamos ter um olhar bom, coração bom, falas boas, para que nós venhamos merecer a graciosidade de Deus, o favor imerecido que vem do céu. Seja genuíno. Não importa em que momento da vida você está hoje, se você errou, se você falhou, se você está usando máscaras, tire as máscaras de você. Elas pesam demais. Seja quem você é. Tá tudo bem. Se você estiver agradando a Deus, Deus vai colocar em você o que você precisa para que você venha adquirir na terra o favor do homem. Do homem. Do homem. Primeiro, você tem que agradar a Deus. Então agrade a Deus. Não importa o que você queira, não importa o que está na sua mente. Primeiro, busque a sabedoria. Primeiro, busque a Deus. E a sabedoria é mais importante que tudo. Nós vamos ler aqui também. 5. Provérbios 3. Hoje é dia 3. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento. Não importa o que você sabe, não importa o que você aprendeu, não importa o quanto você tem guardado aqui. Conhecimento não ocupa espaço, tá tudo guardado aqui dentro. Não importa o que você saiba. Confia no Senhor de todo o teu coração. Seja humilde, Pai. Tudo que eu sei,
foi porque o Senhor permitiu que eu soubesse. Os livros que chegaram em minha mão, o Senhor fez com que eles chegassem até mim. Todo o meu entendimento é o Senhor que me dá. Obrigada, Deus. Seja humilde. Fale para Deus como você é, genuinamente. Deus, tudo que Ele quer é nos moldar na jornada. Tudo que Deus quer é nos conduzir. O Espírito Santo está na terra para nos conduzir, para nos ajudar. Para que a gente venha aprender de uma forma mais simplificada, com a ajuda de quem já está aqui, ó. E você tem alguém dentro de você que pode te direcionar para que você não erre mais ou para que você comece pelo menos errando menos. Somos falhos e Deus entende isso. Só que até quando nós vamos continuar errando nas mesmas coisas? Que nós venhamos ser humildes e dizer: Pai, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor me deu a graça de ter o que eu tenho e aprender tudo o que eu aprendi. 6. Reconhece-o. A luz está atrapalhando. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Não é deixar de fazer alguma coisa por medo de Deus. Temer a Deus é ler, entender e praticar, para que a sua jornada seja mais leve, para que a sua jornada seja mais suave. Temer a Deus é conscientemente: eu não vou fazer isto porque desagrada a meu Pai. Gente, abriu um sol aqui. Eu vou ter que continuar do jeito que estamos. Porque desagrada a meu Pai. Conscientemente, eu simplesmente dizer: eu não vou fazer, porque isso desagrada ao meu Pai. Então, que nós venhamos ter sabedoria, que nós venhamos ser humildes para reconhecer que Deus é Deus que provê tudo em nossas vidas. Meu Deus, eu sou muito. Para lá não dá mais para ir. Vou ter que fazer assim para conseguir ler. E aqui já não estou mais enxergando nada. Gente, tá? Vamos continuar assim, desse jeito. Deixa eu fazer assim. Estava no 7, né? Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. 8. Isto será saúde para o teu âmago e medula aos teus ossos. Sabe o que eu acho incrível? É que no livro de Provérbios tem tantas coisas que a gente pode... Tem tantas coisas que é um despertar da consciência. Tem gatilhos, tem códigos. É isso que eu estava tentando lembrar. Tem códigos. Porque presta atenção no que está escrito no versículo 8. Isto será saúde. Você precisa de saúde? Como está a sua vida? Você está precisando de saúde? É um código da Bíblia. Se a gente fizer o que Deus pede, se a gente desejar mudar quem somos por dentro, ser moldadas verdadeiramente, isso será saúde para a nossa vida. É uma promessa de Deus, está escrito na Bíblia. Será saúde para a nossa vida. Está em Provérbios 3:8. Então, o que nós estamos querendo para a nossa vida que nós não temos? E é só ler a Bíblia. E âmago e medula para os teus ossos. Gente, medula para os ossos. Eu vou falar algo aqui. Você sabe o quanto é grande a fila de medula? Você tem noção? E você tem noção de que está na Bíblia e é uma promessa de Deus? Tudo que você lê é interpretativo. Nada que está aqui foi colocado sem querer. Tudo é interpretativo.
Pegue para você o que você precisa. Leia a Bíblia e fala, isso aqui é uma promessa, eu preciso, Deus, eu vou fazer a sua vontade. Leia Provérbios 3 várias vezes, porque lá inicia-se assim, filho meu, atente-se para a minha lei. Você entende que muita gente, e eu já tenho visto isso, eu já percebi isso há muito tempo, as filas dos hospitais, filas de medula, filas, pessoas doentes, doentes espiritual, doente na alma, doente fisicamente. E qualquer pessoa que chega para mim e fala alguma coisa, às vezes eu respiro fundo, olho, concordo, porque cada um vai ter a vida que quer para si. Concordo com o que ela está falando para ela, não para mim, porque cada um vai ter a vida que quer para si. Eu não fico discutindo com ninguém sobre coisas bíblicas, cada um acha o que é coerente para si, tá bom? Mas você entende que está tudo na Bíblia. Você entende que a gente pode transformar a nossa vida. Eu preciso ler, entender e praticar para mudar o meu destino. Não importa como estamos hoje, importa como você quer estar amanhã. Comece a ler hoje. Como você quer estar amanhã? Comece a ler a Bíblia hoje, para que você tenha uma expansão de consciência. Vamos para o 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. 10. E eles se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está dizendo assim, honre a teu Deus com a primícia dos teus ganhos. Vamos abrir aspas. Eu quero falar sobre algo com vocês. Quando diz aqui, honrar a Deus com a primeira parte dos seus ganhos, para que Deus venha encher os nossos cestos, fala sobre a fartura, fala sobre dinheiro, é a fartura, a abundância, a plenitude, é o todo de Deus. Honrar a Deus com a primícia dos nossos ganhos. Eu consigo entender assim, este versículo, que eu já expliquei algumas vezes isso em mentoria. Quando a Bíblia diz honra a Deus com a primeira parte dos teus ganhos, não é sobre você ir à igreja, no templo, e você dar o seu dinheiro lá. É o quanto eu estou desprendida do dinheiro. A Bíblia não pede para que você honre a Deus com a primeira parte dos seus ganhos, porque o templo precisa do seu dinheiro. Mas é o quanto estamos desprendidos do dinheiro. Tudo é uma promessa, tudo é algo para que nós venhamos acordar, despertar. Então, Deus está pedindo dinheiro para mim? Não. Deus quer que você seja desprendido. Então, o que você tem, se você for grato a tudo que Deus te dá, a primeira parte não é sua, está na Bíblia, é de Deus. Qual é essa primeira parte? É a primícia dos seus ganhos. É o quanto você tem desprendimento para ajudar o próximo. A palavra de Deus diz que o dízimo é para ser voltado para órfãos e viúvas. Se você conhece alguém que está precisando, ajude-o. Se o gás da pessoa acabou e você pode, ajude-o. Compre o gás para aquela pessoa. É o quanto estamos desprendidos. Tem pessoas que é tão desprendida que ela dá 10%, 15%, 20%, 30% e nada falta na casa dela. Não é sobre o quanto você vai dar, é o quanto de desprendimento você tem no seu coração. Você entende? Então, quando a Bíblia fala sobre dar a primícia, é o quanto estamos desprendidos. Porque quanto mais você ajuda o seu próximo, mais ainda você será abençoado. Então, não fique contando moedinha. Ah, eu ganhei R$100, é R$10. Peraí que eu vou contar que eu vou dar exatamente R$10. Isso não é a primícia. A primícia não é sobre o valor, é sobre o que está no meu coração. Ah, é R$1.000, é R$100 e é isso e acabou, é isso que eu vou dar na igreja porque é isso que Deus pede. Como obrigação. Não é obrigação. É um coração aquebrantado. Porque se a gente é grato a tudo que Deus faz por nós,
e nós temos um coração aquebrantado, então 10% é pouco. Porque tudo que eu fizer, mais ainda eu terei. Porque aqui diz sobre o celeiro que será transbordado em nossa vida. É essas coisas que nós temos que observar. Não é o quanto você dá, é o desprendimento do seu coração. 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Olha só, logo após Deus falar sobre você entregar as primícias, no 11 ele fala, filho meu, não rejeites a correção, a minha correção. Porque Deus já conhece o nosso coração, Deus já sabe que a gente tem apego às coisas. Então, quando ele fala ali sobre você entregar a primícia, ele já coloca no 11, na sequência, não rejeites a minha correção. Isso é para nos beneficiar, é para que nós venhamos estar bem, para que nós venhamos ter a graça, a plenitude, o favor imerecido de Deus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da minha repreensão. Oh, meu Deus, Deus é incrível. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus só vai repreender aquele que ele ama, assim como o pai e a mãe que ama repreende aos filhos. Assim como nós que somos pai e mãe, por mais que a gente venha a errar, por mais que a gente venha a falhar, o amor é genuíno. Se um filho liga, a gente está pronto para ajudar. A gente bate continência, filho, filha, eu estou aqui. O que você precisa? É assim que o pai e a mãe faz. É assim que Deus faz também. Por isso que Deus pontua tudo e depois ele fala, não te enjoes das coisas que eu quero te ensinar, porque um pai só repreende a quem ama. 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu quero saber se você entendeu esse versículo. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado será este homem. Quando a Bíblia fala homem, é homem e mulher. Seres humanos, nós. Bem-aventurado o homem que acha. Você entendeu? Você pegou? O que eu falo que a Bíblia é interpretativa? Tem um código. Bem-aventurado o homem que acha. Quem acha, só acha quem procura. É um código. Só que eu tenho que ler, entender e praticar. E se eu ler uma vez, não vai adiantar. 2 vezes, não vai adiantar. 3 vezes, talvez não adiante, mas já vai começar a ter expansão de consciência. Bem-aventurado o homem que acha, só acha quem está procurando. O que você está procurando na sua vida? Amor, fidelidade, paz, união. É isso que você vai encontrar. Só vai encontrar quem está atrás. Você está em busca de ter sabedoria? Você vai encontrar. Porque bem-aventurado o homem que acha. Para achar, eu já tenho que estar procurando. É um código. Pegue para você. Faz assim, ó. Eu quero. Peguei. Sui, peguei. Eu vou começar a procurar. Eu vou começar porque eu quero achar. Como eu terei entendimento? Quando eu terei entendimento? Quando eu começar a procurar. Quando eu correr atrás das coisas que eu desejo para a minha vida. E quer saber? Procure com intensidade a sabedoria. Que você irá encontrá-la. Se esmere em ter sabedoria. Que você irá encontrá-la. 14. Porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata e maior do que o lucro que o ouro fino nos dá. Mas é melhor do que a prata, melhor do que o ouro é ter a sabedoria. Eu deveria ter lido os dois para poder continuar, né?
Melhor do que a prata e o ouro é você adquirir sabedoria. A sabedoria vai te dar mais ganhos do que o ouro e a prata. O ouro é o único material, o único dinheiro que percorreu e ultrapassou gerações. Desde os nossos antepassados, desde Gênesis, o ouro se manteve o mesmo e com o mesmo valor. Ele ultrapassou gerações. E a Bíblia diz que melhor do que o ouro é ter sabedoria. Melhor do que achar um barril de ouro é achar a sabedoria. Isso não é incrível? É incrível. Bem, para você, já vamos encerrar. E eu não vou ler tudo, tá? Como sempre, não irei ler tudo. Você continua na sua casa. E dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo mais que possas desejar não se pode comparar a ela. Nada se compara à sabedoria. Ela é melhor do que os rubis, que a prata, que o ouro mais fino que você já possa ter visto na vida. Tudo isso não se compara ao bem de ter a sabedoria. Procure a sabedoria. Tenha o desejo de ter a sabedoria dentro de você, para que você possa ter a vida que você deseja. Antes você precisa ter a sabedoria. Deixa eu contar algo aqui. Esses dias eu estava conversando com o meu filho e ele falou de alguns influenciadores, né? Ele falou, mãe, mas influenciador tal é rico. Influenciador tal é rico. Aí o filho, a que preço? Eu vou falar um nome aqui, o Whindersson Nunes. A que preço? Sabe por quê? Porque toda a riqueza do mundo, sem o conhecimento de Deus, sem a sabedoria de Deus, porque tudo que é de Deus vem do alto, não vale a pena. Não vale. O Whindersson Nunes mora em uma casa de recuperação. Ele vive em depressão. Ele bebe, ele fuma, ele vive em depressão. Então, ele fica com a família, fica com os pais, fica um pouquinho com os amigos, faz algumas coisas, mas a casa dele, há algum tempo já, acho que mais de 2 anos, é numa clínica de recuperação. Então, quando a gente fala sobre as coisas de Deus, não é que você tem medo de ter dinheiro, não é que você não possa ter. Você tem que desejar ter, porque a plenitude de Deus é todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Você tem que desejar ter dinheiro, você tem que desejar ser plena na sua vida financeira. Você tem que desejar ser rica. E não é problema nenhum, tá tudo certo. E se você quiser, você começa a procurar por isso e você vai achar. Desde que seja pautada no que a Bíblia pede. Desde que você adquira sabedoria. Para que a riqueza que você procura não venha te derrubar futuramente. Porque muitas pessoas que ficaram milionárias se mataram. Não aguentaram o peso, a pressão do dinheiro. Porque não tem sabedoria. Porque foi procurar o que estava no mundo, ao invés de procurar antes o que vem do alto. Sabedoria, conhecimento de Deus. Então, sobre a riqueza, tem problema você querer ser rica? Eu desejo ser rica, eu quero. Seja, não tem problema. E sabe o que você faz com toda a sua riqueza? Administra. E sabe o que você pode fazer? Melhor ainda, administrar bem, ajudar o reino, ajudar pessoas para que mais pessoas sejam salvas. Por que você acha que Deus quer que as pessoas sejam ricas? Para beneficiar a si mesma? Não. Para beneficiar o reino. Para beneficiar as pessoas que ainda precisam ser salvas. Tem pessoas que são milionárias, estão construindo lugares na África para que aquelas pessoas sejam salvas, para que aquelas pessoas venham acreditar em Deus. Eu vou falar uma verdade, é muito difícil acreditar em Deus na pobreza, na miséria, na escassez. Fala assim, mas aonde está Deus?
Como que Deus me vê assim e não faz nada por mim? Clama, pede por sabedoria e você vai começar a ver a sua vida sendo transformada. Não tem problema você ser rico, rica. O problema é o que você vai fazer com o que Deus te dá. É como você estará. Se Deus te der, você não vai ter problemas emocionais. O que o dinheiro traz, muitos problemas emocionais para quem não tem a direção de Deus, como no caso o Whindersson Nunes. E aí eu vou finalizar no 17 e diz assim: os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. O que você almeja na sua vida que você precisa e você vai conquistar com sabedoria? Você irá conquistar com sabedoria. A frase de hoje, o sol novamente. A frase de hoje é no 13, né, que estava escrito: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Só acha quem está procurando. Procure pela sabedoria. Só vai encontrá-la quem estiver procurando. É um código. Então, pega para você. Deseje ter a sabedoria e que todos os seus caminhos serão de bênção e de paz. Eu estourei o tempo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã, 4 de julho, Provérbios 4. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.